De volta com mais um episódio. E aí, Rubia? Ai, João, hoje, pela minha cara, você já sabe que eu tô muito feliz com o tema, né? Pela cara, pelo tom de voz, tudo indica que vai ser mais um episódio do Bitar Podcast que vai acrescentar muito aí do outro lado. E você sabe que quando o episódio aqui é comunicação, informação, jornalismo, eu quase participo como entrevistado, mas hoje eu vou deixar para você contar essa história. Então, no episódio de hoje, a gente vai falar sobre cultura. Que é nada mais, nada menos, né? Não, né, João? Porque é muito amplo. Nada mais e nada mais. Nada mais e nada mais. Tá? A cultura, gente, ela está relacionada às práticas de grupos, não só no Brasil, não só aqui na cidade de onde a gente grava o podcast, mas do mundo. E contextualizar um pouquinho da sua relação com a cultura também. Vai ter o meu momento. Hoje eu quero ser uma entrevistada também, Eu João. vou participar aqui, então, hoje, vou fazer essa mediação, porque a Rubia... Para você que não sabe, eu acho que você já sabe. Mas entre os vários segmentos que ela atua, a Rubi é atriz. Atriz, produtora, cineasta, fotógrafa. Tudo ligado à cultura, né? Tudo ligado à cultura. E um pouco das atividades que eu exerço estão ligadas às práticas artísticas que estão dentro da cultura. E a gente também vai entender hoje, nessa conversa, a valorização, a importância da valorização dos movimentos artísticos numa sociedade. E é importante, faz diferença e um assunto que precisa ser debatido, porque inclusive pode ser a trajetória profissional de muita gente, inclusive dos nossos entrevistados. Então já faço questão de convidar para participar com a gente, primeiramente a Maria José Moreira, que é ex-servidora pública, ingressou na Secretaria de Cultura aqui em Uberlândia em 1984 e se aposentou há pouquinho tempo atrás, 2016. Ela é formada em letras, possui pós-graduação em literatura brasileira e com o passar do tempo e com a experiência que ela adquiriu nessa trajetória dentro da secretaria, foi chefe dos setores de documentação, de literatura, diretora de cultura, coordenadora também do Programa Municipal de Incentivo à Cultura, membro titular e suplente da Comissão de Avaliação e Seleção do PMIC, incluindo o cargo de presidente dessa comissão. E agora ela vai contar um pouquinho pra gente dessa trajetória. Bem-vinda, viu, Maria? Obrigada pelo convite, e eu acho que é sempre um momento oportuno e necessário falar sobre cultura, porque nós estamos falando das nossas práticas cotidianas. E eu acho que é mais relevante ainda esse videocast hoje, porque a Constituição Brasileira, que foi promulgada em 5 de outubro de 88, completa dia 5 de outubro, 35 anos, com muita resistência, com muita resiliência, com muita prática de sobrevivência, ela que é a nossa, vamos dizer assim, a nossa lei maior, né? Então, falar de práticas culturais é falar das nossas vivências, tanto como pessoa humana, quanto no coletivo, como diz a Rubia. As práticas artísticas estão inseridas nas práticas culturais. E eu queria dizer que eu comecei muito nova a trabalhar. E eu me orgulho disso. Comecei a trabalhar aos 17 anos como professora, alfabetizadora, numa escola estadual do bairro Jaraguá. E eu era extremamente inexperiente, mas eu gostava de querer atuar junto do outro. E eu sempre gostei muito de dar aula. Eu comecei dando aula, tinha recém-formado na escola estadual, que era o museu, chamado Museu de Uberlândia, e eu fiz normal, que é um curso técnico, não o colegial, mas um curso técnico. Fui ser professora, amei ser professora, e assim que eu comecei, eu entrei na universidade, fiz letras. Como eu fui aluna da primeira secretária de Cultura, ela me buscou para trabalhar com ela. Então, eu sou a primeira funcionária exclusiva, porque os outros funcionários que tínhamos na biblioteca, na banda e mesmo na Secretaria de Educação e Cultura, migraram para a Secretaria de Cultura, mas eu fui a primeira. Então, nós iniciamos como, vamos dizer assim, instituída, né, como Secretaria de Cultura, 1º de fevereiro de 1984. Eu e a secretária de Cultura, Yolanda de Lima Freitas, que foi uma grande gestora, diga-se de passagem.
Já percebi que esse papo hoje aqui vai render com uma pessoa com tanta experiência nessa Profundo, área, né? né, João? E a gente está também aqui com ele, Alessandro Terras Altas, meu amigo, diga-se de passagem, multiartista, é empreendedor cultural, é bacharel e licenciado em teatro pela Universidade Federal de Uberlândia, é membro e gestor do coletivo Quilombo Teatro, que através do afrofuturismo e do aquilombamento artístico busca desenvolver uma arte afrocentrada. Seja muito bem-vindo, Alessandro. Fica à vontade para contar, então, um pouco da sua trajetória também. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Alessandro, vou estar aqui junto com vocês nesse dia de hoje. E assim, espero que seja bem especial. Nós, lá do Quilombo Teatro, somos um grupo novo, um grupo de artistas jovens. Então, acho que vai ser super legal hoje nós termos toda a experiência, todo o conhecimento de quem construiu uma trajetória e ter também esse contraponto de uma pessoa que está começando agora. E eu vou estar aqui para conversar com vocês nesse papo de arte e cultura, mais ainda nesse segmento sobre a arte, que é o meu ofício. Nós esperamos que esse encontro seja potente, que ele seja bem gostoso e que vocês possam curtir daí também. Show de bola. É isso. E é legal que cada um na sua particularidade, ali no seu ambiente, cada um em um cenário, diferente da culturas que a gente tem, né, no Brasil, cada um tem um contato com a cultura de uma maneira diferente e cada um também em uma escala, imerge na cultura com uma maneira diferente, mas assim, todo mundo tem contato com um pouquinho de cultura ao longo do dia. Aquela música que você ouve, o filme que você assiste, aquela apresentação que você vê na escola, o lugar que você nasceu representa a sua cultura. E às vezes a gente trata a cultura como se fosse algo particular ali, né? De lado, assim, a gente dá atenção quando a gente está realmente ali naquele ambiente, mas a gente está tendo contato com a cultura todos os dias e isso começa lá no berço. Você, enquanto professora, deve sentir isso mais do que ninguém, né? A importância que faz a cultura desde essa iniciação que a gente faz lá na escola, né, não? Então, olha, o que eu posso, assim, explicitar um pouco mais é que a cultura não é um aspecto pré-determinado biologicamente. A cultura é adquirida. Então, nós fazemos cultura o tempo inteiro. Quando eu escovo os dentes, a maneira que eu escovo os dentes, eu estou fazendo cultura. Na medida em que eu paro o meu veículo antes da faixa de pedestre, para o pedestre passar, eu estou fazendo cultura. Isso é uma prática cultural. E dentro das práticas culturais, nós temos que também chamar atenção para as práticas artísticas, as práticas estéticas, porque elas têm uma outra, vamos dizer, um outro postulado. A prática cotidiana é a prática do comum. A prática do artístico é que sacode a gente. E a arte, ela desestabiliza um pouco o nosso senso comum. Por isso que é importante, quanto mais plural, quanto mais diversa a nossa forma de ver o mundo, mais a gente vai ser rico. Porque hoje a gente fala em diversidade, e a diversidade significa olhar o outro como diferente, mas olhar o outro como meu igual. Então, o que eu acho importante, talvez, destacar da questão da prática cultural é exatamente o exercício de eu ter a minha motivação pessoal, mas sem fazer dela o meu poder absoluto, a minha verdade absoluta. Então, voltando um pouquinho à questão do ofício que você disse, quando eu comecei na Secretaria de Cultura, eu não sabia, eu tinha conteúdo, porque eu me formei em letras, então eu gostava de escrever, e eu sei que foi por isso que a Secretária de Cultura me chamou. Eu precisava de alguém para secretariá-la, então eu fui a primeira, exerci o cargo de secretária executiva. Mas eu não sabia fazer um memorando, não sabia fazer um ofício, mas eu estava ali para aprender. E eu busquei um aprendizado com quem sabia mais do que eu. Então, eu costumo dizer para quem começa um ofício, quem já está no ofício, para trabalhar em qualquer profissão, a gente precisa ter PDD, paixão, dedicação e desempenho. Mais uma que nós aprendemos no Bitar, na mesa do Bitar Até porque Podcast. está só começando, mas já estou quase anotando aqui os aprendizados que eu estou tendo, porque realmente, às vezes,
faz falta a gente ter esse contato direto ou alguém para passar essa mensagem que a gente está precisando ouvir sobre a importância de a gente ter esse olhar para a cultura. E pensando que a gente precisa ter esse olhar e ao longo da fala da professora eu estava lembrando dos contatos que eu tive com a cultura, como começou e quanto me moldou, né, enquanto hoje profissional de jornalismo, mas o quanto a cultura ela acaba convergindo com outras profissões, né? Mas o Alessandro escolheu essa trajetória. Então, Alessandro, pensando também na sua trajetória ao longo da vida, quando você teve esse olhar para a cultura, pensando assim, eu quero fazer parte disso mais do que assistir, mais do que acompanhar, admirar. Quero fazer parte disso enquanto ator ali, enquanto fazer parte. Eu vim de uma família onde o meu pai, ele era músico autodidata. Então, assim, ele não teve a oportunidade de ter uma formação num conservatório, numa escola de música, mas ele aprendeu com o tio dele. Então, ele aprendeu o que era afinação, o que era fazer uma segunda voz, todas essas divisões. E aí, mais tarde, ele veio a trabalhar uns anos com a arte, que foi um dos seus ofícios, ele não teve a oportunidade de trabalhar com isso toda a vida. Então, desde pequeno, eu tive esse contato, né, na família, de ir para os shows, de acompanhar ali, e aí me veio esse desejo. Eu era bem representacional, então assim, era bem dramático. Eu e minha irmã, a gente brigava, eu me jogava na parede, e aí minha mãe vinha brava com ela falava assim, gente, não pode estar interpretando. Então, assim, mas o que eu quero dizer disso tudo para mim foi dessa forma, mas a arte e a cultura, ela está na vida de todos nós, como você disse há pouco. Isso é uma coisa humana. Então, se a gente for pegar lá há milhares de anos atrás, a gente já tem evidências. Hoje, os arqueólogos estão achando nas cavernas, às vezes tem uma caverna na África do Sul, onde é muito difícil você chegar até lá no final da caverna. Até hoje, os arqueólogos têm dificuldade de chegar, mas eles sabem que os hominídeos daquela época, eles já desciam lá para quê? Para colocar os restos mortais dos seus ali, da época. E aí eles colocavam e faziam uma cerimônia lá dentro. E tem lugares do mundo onde a gente encontra essa semelhança no ato de enterrar os mortos, onde eram colocados artefatos. Então, talvez era alguma arte trabalhada, o que hoje, né, nós temos esse olhar de arte, em uma pedra que era trabalhada, às vezes eram cestos. Cada cultura, cada parte do mundo, isso vai aparecer de uma forma. Mas para a gente ver que se expressar, que simbolizar a sua vida, que dá nome às coisas, que ter essa transmissão, né, dentro dos seus núcleos, que isso é algo do humano. Então, isso é comum a todos nós. Foi lá atrás, é agora, e no futuro vai continuar sendo, mas daqui a pouco eu vou trazer esses dados do futuro, que já é outro assunto. Tem uma frase célebre sobre a arte, que quando a vida não basta, surge a arte para, né, dar essa sacudida que a Maria José trouxe. E aí, pensando, o Alessandro, eu já falei que eu conheço as práticas, as vivências dele em Ibiá, sua cidade natal. A Ana Maria trabalhando por tanto tempo na Secretaria de Cultura, e aí a Secretaria tem esse papel na valorização das tradições. Como que vocês enxergam hoje essa questão? A nossa juventude acessa e valoriza as muitas tradições do nosso país? Porque é um país riquíssimo, né? E diverso, como já foi colocado aqui na mesa. Como que vocês enxergam a juventude valorizando ou não essas tradições? Porque eu também sou professora e, às vezes, João, eu percebo na sala de aula que tem uma tendência em valorizar muito a cultura de outros lugares, né? Nas representações festivas, e, às vezes, o que é nosso, tão rico e tão potente, às vezes é deixado de lado, mas, como professora, nós estamos lá. Olha aqui a riqueza do seu país, da sua região. Bom, eu acho o seguinte, cultura, as práticas culturais, sejam elas da tradição, sejam elas da novidade, trazidas pelas expressões artísticas e estéticas, elas prescindem do ser humano. E o ser humano faz o quê? Escolhas. As nossas escolhas, elas são
assentadas nas culturas familiares, nas culturas sociais e nas culturas, eu digo, internacionais, do ponto de vista da globalização. Então, eu falo, por exemplo, que a Wikipédia é uma das mais democráticas, dos dicionários mais democráticos. Pode ter equívocos, mas hoje todo mundo pode acessar, quem tem acesso a um notebook, ou mesmo ao celular. Então, o mundo virtual te traz contribuições valorosas. Mas a cultura também é muito dinâmica, porque eu faço as minhas escolhas. E eu me lembro, e aí eu vou trazer um testemunho, quando nós começamos na Secretaria de Cultura, a equipe inicial, nós éramos muito poucos, se não me engano, 16 servidores, funcionários, e de formações diversas, de música, ou formado em história, em artes visuais. E a discussão era o seguinte: eu tinha uma colega minha, não vou citar o nome, mas ela ficava muito chateada, porque quando o congado descia, naquela procissão maravilhosa de sons, ritmos e colorido, os menininhos vinham com os bonés cheios de botas de Michael Jackson. E ela se angustiava, ela dizia, ai, gente, isso não pode. Gente, a cultura é dinâmica. Se a gente também não permitir que o jovenzinho, a criança e o jovem coloque o boto e coloque talvez uma pulseirinha cheia de aqueles anéis, assim, daqueles metais, ou uma de couro, você está impedindo a evolução que é natural do processo cultural. E o processo cultural é um processo democrático, porque você tem que dar vazão às expressões de todos, das faixas etárias, dos idosos, dos mais jovens, dos que não querem se expressar, também ok. Então, o que eu acho que é importante é assim, a valorização, ela passa pela convicção de que eu gosto disso, e não gostar também está ok. Ai, gente, eu adoro filme. Eu, por exemplo, agora, gente, eu estou viciada em seriados dos sul-coreanos, chamados doramas, porque eles têm uma delicadeza da conquista. Beijo, só no último capítulo do seriado. Aquilo, eu fico testando a minha paciência, porque se fosse ocidentalizado, isso, beijo era no segundo, terceiro encontro, no teaser, no ficante. A série no ficante, ali ficamos e tal. Então, o que eu acho que é importante é a gente garantir que as coisas mudem também, porque senão, gente, a gente fica muito anacrônico, fica conservado, careta e reacionário. Então, eu acho que a valorização passa pelo querer. Agora, como é que eu quero? Participando. Como disse é João Ricardo? O João disse, olha, muitas coisas me marcaram, me atravessaram, me afetaram. Meu filho, por exemplo, dia desses ele confessou, meu filho está com 36 anos, ele confessou, nossa, eu gostava, meu pai não me chamava para acordar, mas ele botava uma música, que aí eu ouvia aquela música e eu acordava, quer dizer, não tinha pretensão nenhuma de fazer a cabeça dele com aquela música, mas ele se lembra, se recorda e gosta. Então, eu acho que as práticas culturais, eles têm que fazer parte do desejo do indivíduo. Eu quero, eu vou curtir. E, se não quiser, também, porque isso faz parte de respeito. O respeito é necessário. Por exemplo, você tem 3, 4 filhos, todos vão ter percepções, representações simbólicas diferentes, e você tem que respeitá-las. É por isso que a gente tem os problemas mais graves hoje, considerados agressivos e violentos, porque a gente não respeita o querer do outro. Então, a minha sugestão é que o congado é importante, o poder público tem que deixar o congado existir, resistir e acontecer. O jovenzinho que as mães levam no colo, bebês, todos paramentados, eles vão ter uma chance de querer praticar ou não, e está ok também. E aí eu me lembro de uma pergunta que fizeram para a secretária de Cultura uma vez. Você acha que o congado pode acabar? Não, enquanto tiver um praticante, um griot, um mestre da cultura popular, dizendo, eu quero fazer isso, vai existir. O violeiro, se tiver um violeiro tocando, está existindo. E o Estado tem que garantir que aquele violeiro toque a sua viola, que faça o congado acontecer, que faça a Folia de Reis acontecer, com uma performance mais ousada do seu coletivo. Eu acho que faltou até um título aqui na sua biografia, porque
evoluído espiritualmente, eu diria. Que Exato. aula que você deu aqui agora. Eu acho que como você consegue contextualizar a importância da cultura para o impacto que isso traz na nossa vida, e você falou uma palavra muito importante, que é o respeito, né? É o Pela respeito diversidade. pela diversidade e nesse caminho que você faz de apresentar essas são as opções que você tem, os caminhos que você tem na cultura. Escolha ou não, se também não escolher tá tudo certo, mas tá aí Ok. as opções de se expresse ou não e a vida que segue. Eu acho que isso diz muito, viu? Te agradecendo desde já. Que alto, até arrepiado. Agora você falou de um tema muito legal, que é o Congado. O Congado é uma representação artística aqui da nossa região, do Cerrado Mineiro, que se repercute e também tem outras expressões, às vezes da mesma cultura, mas de maneiras diferentes, em outras partes do Brasil. Queria que você explicasse um pouquinho pra gente, se o Alessandro quiser participar também, o que é o Congado, para o pessoal que está nos acompanhando de diferentes regiões, o que é, e depois a gente comentar um pouquinho sobre também a importância da valorização da cultura local, né? Quanto que é importante o berço. Por exemplo, meu bisavô foi o responsável, me arrepia só de falar, foi o responsável em levar a folia de reis para a região onde eu nasci. Então, até hoje, a família respeita muito isso, existe ali a companhia há mais de 100 anos e aquilo faz parte da minha história. Com certeza faz parte da minha cultura. Não imerso ali igual outras pessoas, mas também aquilo construiu um pouquinho das lembranças que o João Ricardo tem hoje e também um pouquinho da minha cultura. Mas vamos começar falando do Congado, então, para o pessoal ficar por dentro, que é uma expressão artística muito bonita que encerrou agora, né? Ele começa agora, Começa né? agora, perdão, Porque começou agora em são as agosto. novenas, Isso. e depois tem a procissão e o encerramento. Tem os leilões, na verdade são as novenas, a procissão, os leilões, a procissão. O que eu acho importante destacar é o Congado é uma manifestação genuinamente religiosa praticada pelos negros segregados. E o que eu acho importante, ela tem um papel tão de relevância, porque eu falo assim, importante é uma coisa, relevância é quem destaca na comunidade. Por que ela é relevante? Porque ela congrega. E ela congrega no objetivo da religião. O que é, na verdade, o Congado? É louvar Nossa Senhora do Rosário e São Benedito. Gente, isso é uma convicção religiosa. Eu posso não ser religiosa, mas eu tenho que respeitar essa convicção religiosa. E é uma tradição. E é engraçado que seu Denis faleceu há pouco tempo, que era um presidente que tinha cargo vitalício hereditário. Do ponto de vista social, a gente podia até questionar, né, gente? O seu Denis vai ficar a vida inteira? Mas isso é uma configuração política de organização desse grupo. E é de origem familiar. Então, e tem regras. Eu me lembro que é o seguinte, para você ser um termo de Congado, afiliado à Irmandade, você tem que assistir a não sei quantos domingos, e aí, desculpa eu não saber exatamente precisar, mas não sei quantos domingos o presidente, o capitão, né? O presidente daquele termo tem que assistir e tem que permanecer dentro daquela estrutura já configurada como tradição. Então, o que é a manifestação do Congado? São homens e mulheres, crianças e jovens, louvando Nossa Senhora e São Benedito. Uma festa linda que É uma acontece aqui, festa né? de expressão popular, de objetivo religioso. E de união de crenças também, né? Porque acaba que religiões acabam se encontrando nessa mesma festa, não é não? Tem, inclusive, relatos, né, de que tem manifestantes que, olha só também, é uma crítica que a gente faz, né? É uma expressão religiosa que não entra dentro da igreja. Eles fazem todas as evoluções coreográficas da dança e da música fora da igreja, né? Eu acho até numa condição subalterna de dizer, né, por que não entrar? Mas não podem, porque isso é estipulado pela Igreja Católica. Mas eu acho importante dizer que há relatos de que existem manifestantes que ali diante, às vezes, são tomados por um espírito da religiosidade, da Umbanda, do Candomblé, e está valendo, Isso é o coletivo que está mandando, né? Não o indivíduo. E uma cena que me chamou a atenção da festa desse ano é, inclusive, o padre
hoje responsável pela Igreja do Rosário, que é a igreja matriz aqui em Uberlândia, só para contextualizar, participando da festa, né? Então ele participa junto com esses ternos, que mostra essa aproximação que tem de culturas, e essa é importante. Tenho certeza que você já foi numa festa do Congado, hein, Rubia? Várias vezes. E aqui, como você falou, em Uberlândia, tem 2 movimentos, né, Alessandro? Tem um no primeiro semestre e tem outro no segundo semestre, que começa todas essas manifestações, como você citou, em agosto. E aí tem uma coisa interessante na fala da Maria José em relação a essa questão, né, de quem faz essa festa ainda não poder entrar às igrejas ali em certos momentos dessa manifestação. E aí a gente traz na pauta também as questões de racismo, né? Alessandro, aqui em Uberlândia, para quem não sabe, numa das últimas apresentações teve uma questão de moradores próximos à Igreja do Rosário, de jogar ovo nas pessoas dos ternos de Congado, e aí o tão grave que ainda hoje é a falta do respeito pela diversidade. O Alessandro também pode falar, porque você em Ibiá tem toda uma construção aí com a Congada, com a Folia de Reis, não é, Alessandro? A minha ligação, eu não sou congadeiro, né? Mas a minha família, fazia numa festa que tinha lá, de Santa Efigênia, o mastro, né? Que era erguido na festa, então o terno ia lá e buscava para o início da festa. O Congado, eu acho que ele é essa festa, essa manifestação popular familiar, religiosa, e também eu acrescentaria de resistência. Sim. Eu acho que um fator determinante da manifestação do Congado é essa questão da resistência, porque ele, há décadas, né, há muito tempo, eu já fiz pesquisas que, assim, na época que eu pesquisava, o quilombo que eu pesquiso, né, o quilombo do Ambrósio, a gente já achava algumas cartas deles relatando: nossa, nós temos que parar com esses batuques de pretos que acontecem nas encruzilhadas das fazendas, e que tem algazarra e bebedeira. Então, assim, a gente já consegue ver como que isso vai surgindo e vai se transformando nessa manifestação hoje. E ao longo do tempo, o corpo negro e as suas manifestações e as suas expressões, elas foram perseguidas, né? E nós fomos assassinados, e também foi perseguido a nossa manifestação, a nossa expressão de mundo, aquilo que a gente tem de cultura, de símbolo. Nós somos aculturados, nós somos trazidos para cá, né, e colocados dentro desse contexto. Então, o que eu acho interessante e forte no Congado também é essa questão dele resistir, porque tem até uma música da peça que diz o seguinte: passe o tempo e as riquezas, passe o tempo que passar, surge e some, nunca irão nos apagar jamais, matam o corpo, não o som, do tambor ecoará, por depois do mar, bem além das Gerais. Então, o nosso tambor segue batucando, só que para isso ele tem que seguir resistindo a todos esses ataques, né? Como uma região central da cidade aqui, né, onde acontece a nossa manifestação. Ela é uma manifestação muito grande, muito forte, mas atravessa o centro da cidade. E nós sabemos, geralmente, quem mora no centro das cidades, né? Quais corpos são esses que moram ali. E aí essas pessoas, algumas delas ficam incomodadas, e aí nós temos retaliações a essa manifestação. Então, aí o respeito, ele é fundamental, e eu acho que a parte da educação, né? Nós nos educarmos para conviver com essas diversidades culturais, que nem sempre é aquilo que eu estou acostumada dentro da minha cultura. Às vezes, algo que na cultura do outro é para ele importante, para mim pode não fazer sentido. Mas isso não me dá o direito de atacá-lo nem de retalhá-lo, né? Eu acho que nós estamos aqui para aprender a conviver nessa mesma existência. Alessandra, muito do que a gente entende de cultura hoje do Brasil, que foi feito aqui, ela vem de uma cultura afro até pela parte histórica. Mas por que tanta resistência as pessoas têm a esse tipo de cultura, sendo que faz parte do berço do nosso país? Acho que você que estudou... Porque eu acho que faz e não faz. Por que não faz? Quando nós precisamos ali criar um ideal de nação, a gente inventou uma história de que a cultura brasileira ela era formada da portuguesa, da indígena, da negra, e misturou-se tudo aquilo ali.
como se a gente convivesse bem com isso. Nós, sim, temos um cenário de diversidade, mas nós tivemos transformações que são naturais de processos culturais, e mais do que isso, nós tivemos violências, aí posso dizer, no nosso caso, de apagamento das nossas identidades. Então, o negro ele não veio tranquilamente para fundar uma nação no Brasil. Ele veio de forma forçada, e aqui, tudo aquilo que ele tinha de repertório que ele tinha como riquezas, e que são riquezas, eles disseram para ele que não era, e que riqueza era uma outra coisa, e que para sobreviver ele teve que ceder a isso. Então, assim, no meu ponto de vista. Então, eu acredito que é isso, que nós devemos mais desenvolver formas de conviver com essas diferenças. E isso que eu disse, de não achar que o meu é o verdadeiro, o correto e o universal. Uhum. Tinha uma professora que me falava, ser universal é falar do seu quintal. Então, quando eu faço um movimento, e aí dentro das minhas escolhas, porque vários pares meus não tiveram essas escolhas, mas eu fiz essa escolha, de trabalhar artisticamente sobre o meu quintal, eu estava querendo justamente olhar para aquilo que eu enxergava enquanto potência. E não me importava se socialmente era tido como potência ou não. Para mim era. No meu entendimento de mundo era. E para você, no seu entendimento de mundo, outras coisas são potentes. Que bom que a gente pode conversar, dialogar e conviver. Uhum. Eu acho que o problema é quando eu viro e falo assim, ó, a minha forma, ela é mais pura, mais verdadeira e ela é universal. E a sua forma, ela é secundária, ela é mais empobrecida e ela está à parte. Eu acho que eu tenho mais valor do que você. Né? Eu acho que é aí onde a gente consegue, costuma ter aí alguns atritos. E pensando nisso que o Alessandro traz, não só em relação à congada, né, mas a diferentes práticas africanas, né, que os povos africanos trouxeram para o Brasil e aqui se transforma em práticas afro-brasileiras, passaram por esse processo de retaliação. Foi assim com o samba, foi assim com a capoeira, foi e é assim ainda hoje com as práticas religiosas afrocentradas, seja o candomblé, seja a umbanda, e entre outras. E por isso a importância do Bitar Podcast, para estar aqui, para levar aí ótimas informações e para abrir a mente, né, de todo mundo que nos ouve e que nos assistem em relação ao respeito, à diversidade, porque o nosso Estado é laico, é democrático, e que a gente possa viver como sociedade, com muita congada, com muito, como que fala? A folia de reis, com muito samba, com muito rock. Com muito tudo, né? Com muito carimbó. Muito grafite nos muros. Com muito grafite. Com muitas poemas. Raps. Né? Eu acho que é isso. São as expressões. O que eu queria só destacar que o Alessandro fala que não existe a cultura, nós somos frutos desse processo e somos resultado desse processo. Acho que todo mundo tem que ter essa consciência. Acho que os pais têm que trabalhar isso, os professores, e os alunos também. Por quê? Eu tenho que cuidar cotidianamente, até com a minha linguagem. Porque, senão, às vezes, eu me traio fazendo uma expressão de preconceito. Então, você falou certo, e hoje há um movimento. Não adianta, não é ser só antirracista, aliás, você tem que ser antirracista, sobretudo. E nós devemos, acho que nós vamos morrer em débito com os povos originários e com os povos africanos. Os povos, não, vamos dizer assim, todos os africanos que vieram para o Brasil, nós vamos morrer devendo, porque a cultura, ela não é feita por um. Então, eu vivo como ermitão. Se a cultura ela é gregária, se a cultura é socializada e compartilhada,
Então, nós somos o quê? Frutos desse processo de preconceito. Eu fico fazendo exercício diário para não cometer na linguagem erros que vão configurar o meu preconceito. Né? Quando você coloca essa questão que foi extremamente grave e por isso que é importante o Estado. Quando eu falo Estado, é a estrutura do Estado. Por quê? Ali houve uma violência, arbitrariamente uma violência. Jogaram ovos no Moçambique Estrela Guia, que passava na rua Pedro Bernardo, é isso? Pedro Bernardo. Sim. E é uma violência, isso é uma agressão. Só que não é agressão só física. Existe uma agressão psicológica, agressão social, agressão simbólica. Por isso que é importante, quando a gente fala que alunos nós estamos... Que tipo de aluno nós queremos? É aquele que respeita. Então, o bullying praticado nas escolas tem que ser erradicado. Professor tem que ser atento, diretor tem que ser atento, inspetor de pátio, existe isso ainda? Inspetor de pátio? Existe. Inspetor de pátio tem que ficar atento. Eu falei uma vez para minha família, eu falei, gente, eu acho que eu vou criar um grupo, deixa disso. Para intervir, porque meu marido já brigou comigo, meus filhos também, mãe, para com isso, porque não posso ver briga de rua, que eu quero apartar. Aí meus me disseram assim, uma hora você vai morrer. Mas eu já tentei me conter, mas eu já apartei briga de aluno meu, na Escola Estadual Tubal Vilela, já apartei briga de 2 irmãos no meu prédio, já apartei briga de violência doméstica. Então, assim, a violência ela não pode existir, nem do ponto de vista da linguagem, nem do ponto de vista psicológico e nem do ponto de vista físico, o que eles fizerem. Ainda bem que existe o Estado e o Ministério Público. Agora, isso está num processo. Espero que seja justo. Então, é só para dizer o seguinte, as práticas culturais, nós somos os agentes dessas práticas. Então, nós temos que trabalhar para não sermos preconceituosos, para não sermos os donos da verdade. Eu acho que eu vou ter que reforçar, viu? Eu queria que a Maria José tivesse uma voz aqui na minha consciência para me orientar ao longo da minha vida, porque o que você traz é um relato muito de quem está entendendo. Uma coisa que você falou, que sua professora falava, né? Cuidar do seu quintal. O universal é falar sobre o seu quintal e respeitar muito o quintal do outro. Eu acho que é muito disso que vem nessa cultura, mas nesse relato que vocês trazem, muitas vezes a gente tem alguns choques culturais, que é quando há um encontro de uma cultura com outra, e aí o ideal seria que houvesse ali uma conversão, no sentido dessas culturas se conversarem e tudo mais, mas nem sempre é assim. Como lidar com esse choque cultural? Ou seja, às vezes sou apresentado por uma cultura muito diferente. Como aproveitar daquilo para ser um caminho de aprendizado, que é assim que tem que ser? Bom, eu acho o seguinte, a gente tem... Eu não estou dizendo que a gente tem que ser um processo de evolução, porque não existe hierarquia nas práticas culturais, mas a gente precisa ter o ser humano, a pessoa humana, como objetivo do que eu vivo e para que eu vivo. E, para mim, é o seguinte, a busca da felicidade e vamos dizer assim, da satisfação material, emocional, psicológica, afetos, relacionamentos, dizer o que eu gosto e o que eu não gosto. Mas há práticas que hoje são consideradas não civilizatórias. E eu não sei se eu posso dizer, mas existe uma prática nos países africanos que é a mutilação genital feminina. E a ONU está trabalhando com isso para erradicar. Mas isso é prática cultural, calcada na religião, calcada numa transcendência de que as garotas jovens terão a virtude da virgindade, que é importante para os, vamos dizer, para os deuses africanos. Esse é um choque cultural. Quer dizer, eu, que estou num universo da busca da minha felicidade, eu tenho que pensar no quê? No humano que está ali, que são mulheres, que elas têm, não é uma questão só de retirar os lábios e o clitóris, mas é também de fazer o quê? Provocar, na verdade, provoca uma série de consequências para o aparelho urinário. E ela, no futuro, vai ter filho só através de parto cesáreo. Ainda existe na Guiné-Bissau, ainda existe na Somália, ainda existe no Egito. A questão do véu.
Recentemente morreu uma garotinha de 22 anos, acho que chama Minamiche, no Irã, se não me engano. Ela usou indevidamente o hijab, que é um véu que tem que cobrir a cabeça, deixando só o rosto à mostra. Ela estava com o véu colocado de forma inadequada. Ela foi assassinada. Então, tem práticas culturais com as quais nós concordamos, mas aquelas que aniquilam, que são nefastas à sociedade, que são nefastas ao ser humano, elas têm que ser suprimidas da sociedade, porque você inviabiliza a felicidade do outro. Então, acho que o choque cultural é quando a gente também avista o outro diferente de mim. Mas se aquilo é o humano dele que está tendo que sobreviver, nós temos que assegurar. E aí, diante dessas informações do relato que você traz, me veio aqui à mente que várias artistas, a nível mundial, de vários locais, realizaram performances nos âmbitos musicais, teatrais, de audiovisual, sobre essa violência imposta a essa garota que usou o véu de forma errada. Então, a arte, ela dá uma sacudida nesse sentido de mostrar para a sociedade. Olha, teve esse caso isolado não, né? Teve esse caso no Irã, mas várias mulheres passam por isso também constantemente, não só lá, mas em outros lugares. E aí, o poder da arte tem também esse sentido, né, Alessandro? De chacoalhar aí a sociedade de forma geral. Porque muitas vezes a arte ela vai ter essa função de denúncia, de visibilizar ou de jogar em cena aquilo que está subentendido ou que está sendo abafado. Eu acho legal a gente pensar a cultura como tudo que é ordinário. Então, a cultura ela está no dia a dia. Seus hábitos. Ela está em tudo aquilo que a gente apreende. Como que a gente vai poder diferenciar a cultura da arte, se é que nós podemos diferenciar, que elas estão bem juntas? A arte, ela vai fazer uma projeção quase que extraordinária. O que ela vai fazer? Ela vai dar uma deslocada, ela não vai necessariamente reproduzir. A gente já passou desse tempo que a arte ela é só uma reprodução, né? Hoje, vamos supor, se alguém for pintar um quadro hoje, acho que dificilmente a pessoa vai querer reproduzir algum estilo estético que nós já tivemos muito. Por quê? Porque podemos e temos esses artistas, mas de um modo mais amplo, qual é o movimento que eu percebo assim, na arte, ao menos no meu fazer? No afrofuturismo, por exemplo, que é o que eu domino. O que a gente faz? A gente vai lá no passado, bebe em tudo aquilo ali de colonial, de branco, de dor. Mas aí, quando a gente vai retratar na peça, a gente faz uma projeção de futuro. E a gente faz uma ficção de passado. Então, por que isso? Porque nós estamos falando, olha, nós somos negros lindos, nós somos negros fortes, nós somos negros belos, nós somos negros ricos. Nós vamos roubar todas essas riquezas que nós extraímos na mão de obra forçada. Nós vamos ter uma restituição dela agora, nós vamos ter essa riqueza de volta. Então, a gente cria uma série de ficções de futuro nesse movimento da arte de novidade, de frescor, né? Então, eu vejo que esse lugar da denúncia, de movimentos coletivos, de uma arte, às vezes, até mais política, ele está nesse sentido de também reivindicar a arte não só como passiva e bela e bem acabada, mas a arte como nesse papel social que nós temos, né, de dar novas perguntas ao mundo, para que sejam elaboradas novas respostas, de provocação, de instigar algo novo em nós e nos deslocar do lugar. É tão bom quando a gente vai assistir um espetáculo ou algo e a gente sai, parece deslocado, parece que fala assim, gente, mas eu tô estranho, Você fica, parece, em outro tempo, né? Um conjunto de sensações, assim, enquanto espectador. Às vezes não, você vai, assiste várias coisas, não te mobiliza nada, mas tem uma obra que ela te mobiliza.
E aí, o quanto isso é importante para nós, para nos sensibilizarmos, para não nos deixarmos cair num mundo só de caixinhas, de linhas retas e de... Enfim, mas a gente achando as trajetórias, as curvas, os movimentos mais sinuosos, né? E para a gente pensar nesses movimentos, justamente, há algumas políticas públicas que aproximam essas expressões artísticas, culturais, do telespectador, de quem vai consumir, que são políticas públicas de incentivo para que essas obras aconteçam em diferentes formatos. E, professora, ao longo da sua trajetória dentro da secretaria, isso melhorou, né? Esse cenário de incentivo. E a gente está falando de dinheiro sendo investido mesmo em cultura. Tem melhorado. Como que você faz essa avaliação? Eu só que posso Claro, fica à vontade. acrescentar, porque fiquei assim com vontade de comentar. Tem um professor José Teixeira Coelho, ele publicou um livro, se não me engano é de 2008, e um capítulo ele dedica à questão da cultura e seu contrário. Ele morreu recentemente, morreu ano passado, mas é interessante. E eu fiz um curso com ele no Itaú Cultural, que era o curso em Gestão Cultural em 2011, 2012. E ele é muito cético com relação às políticas públicas, mas extremamente reflexivo. É um pensador, deixou de mais de 44 obras escritas. E o capítulo se chama-se Cultura e seu contrário. Ele começa esse capítulo com uma frase do cineasta franco-belga Jean-Luc Godard, que diz o seguinte, Jean-Luc Godard, falando sobre a cultura, ele diz assim: cultura é a regra, arte a exceção. Então, o que ele quis dizer com isso? Que dentro das práticas culturais, a arte... E aí, Alessandro, quando eu ouço o seu testemunho, eu estou ouvindo uma obra artística. Você é a expressão de uma obra artística, porque você fala do que você pensa, do que você gosta, do seu desejo e da sua, vamos dizer, seus postulados e princípios de vida, como artista. Isso é belo, porque muitas pessoas, às vezes, deixam de expressar o que gostam, com medo de serem avaliados, de serem criticados. Revelar-se ao mundo é uma forma da gente se portar e dizer, é isso que eu acredito. E tá ok. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, que ele distingue muito, de forma bem rápida, ele diz o seguinte, uma coisa é a essência da arte, que a arte, ela não tem função pragmática. Ela não está aí para falar isso ou aquilo, mas a essência dela é política. Ela desregula o que está regulado, ela te incomoda ou não, ela te põe em xeque, põe as suas convicções em xeque. Então, quando eu dava aula, quando eu cheguei a dar aula já para o ensino médio, e os meninos falavam, professor, eu não sei escrever. Eu sabe, você é um grande escritor, você só não está publicado. E eu estimulava, porque, gente, é isso. Porque hoje, inclusive, se a gente for pensar, a academia ainda fica com os cânones dos grandes escritores publicados e consagrados. Gente, o que tem de escritores bons e novos que sacodem a gente. Eu trouxe, inclusive, para finalizar nosso videocast, 2 escritores de Uberlândia que eu quero ler esses poemas. Porque eu agora já falei, eu quero ser uma agente da cultura para falar dos nossos colegas artistas de Uberlândia. Então, não quero falar de Drummond, não quero falar Manuel de Barros, que eu amo, não quero falar de Elisa Lucinda, que eu amo, porque ela já está posta. Tudo que ela falar, a gente vai bater palma. Mas eu quero que os nossos artistas tenham um aplauso. E não existe talento sem exibição do talento. Então, a gente tem que botar o povo para fazer, as crianças para fazer, os jovens para fazer. E os professores têm que respeitar. A gente falou no podcast com a Natânia Borges e com o Rodrigo Miller sobre essa questão da valorização dos artistas locais. Eu já dei uma olhada aí no seu livro, acho que esse aqui eu conheço, e eu fui atriz num filme A Fome, que o Robson Sete, que daqui a pouco você vai falar. Tá. E agora eu vou voltar, né, porque eu não te respondi. Então, uma coisa que é preciso também repensar do ponto de vista das práticas culturais. O Estado
E aí eu penso em todas nas 3 instâncias, federal, estadual e municipal. O Estado ele tem que se organizar para criar condições para que os artistas inventem os seus fins. Ponto acabado. Como é que o artista inventa o seu fim? Ah, porque eu sou bonita, porque eu sei... Não, é um trabalhador da cultura. Se é trabalhador da cultura, tem que ganhar. Porque cultura pode não ter... cultura artística pode não ter preço, mas tem valor. Por que eu pago uma empresa para fazer o viaduto, mas não posso pagar um coletivo para fazer um teatro lá no Tocantins, em praça pública, do mês, para o povo ver? Então, o Estado tem que assegurar condições. E, nesse sentido, uma das grandes frentes de trabalho da Secretaria de Cultura é o Programa de Incentivo à Cultura, que ele dá o dinheiro, gente, dá o dinheiro, não é empréstimo, não é BMG fazendo financiamento, não. É um dinheiro que passa para você inventar os seus fins, a sua expressão criativa. Então, o PMIC, eu acho que ele dá uma sacudida e é preciso, às vezes, conversar um pouco mais sobre as formas de trazer o pessoal que não consegue, que não domina o código da escrita. E aí nós temos uma crítica, e eu já critico aqui, já fui parecerista e já fiz essa crítica no grupo da comissão, que é o seguinte: os editais, porque a cidadania cultural você tem que ver todos iguais diante da lei. Mas os editais, eles são pensados, eles são formulados para atender a todas as diferenças? Não. Então, é preciso rever. Por exemplo, o Ministério da Cultura, na época de Gil, que foi um grande ministro, eles admitiam editais em que os povos originários podiam dizer da sua pretensão, do seu projeto, gravando em áudio, porque a escrita era difícil. Se você for pensar das tradições, dos mestres, dos griots... Faz todo sentido. Eles têm muita dificuldade de pôr no papel. Eles sabem fazer, mas eu tenho que colocá-los para escrever num formulário o que eles querem fazer. Então, a gente precisa amadurecer. A Secretaria tem um arcabouço institucional, maduro, orçamentário, mas ainda precisa capilarizar as suas propostas. E vamos chegar, gente. Mas tem que, sim, colorir a secretaria de projetos que não seja dos meninos que dominam o Código da Escrita e das meninas que dominam o Código da Escrita. Eu tenho visto pequenos avanços em relação a isso, em alguns poucos editais, a nível federal, a nível estadual, que possibilita isso, o envio de uma gravação de áudio, ou então uma filmagem onde você não tenha que colocar naquele formulário enquadrado, padronizado a sua ideia, mas que você possa enviar em formato de áudio, mas isso tem que ser ampliado, sim. Eu quero só dar uma chacoalhada aqui, João, já que você falou em Ministério da Cultura, e nos últimos anos a gente viu uma desvalorização e um desmonte da cultura por parte do governo também. Como são jovens, o nosso público-alvo, que vocês deixassem uma mensagem sobre a importância do Ministério da Cultura, que no governo anterior teve esse desmonte, não só no governo anterior, como em outros, da sua trajetória, e desde a década de 80 até agora, 2023, e também de uma lei que ela causa, né, Alessandro, que é a famosa Lei Rouanet, que muita gente retrata essa lei como mamata de artista, mas a gente que trabalha nessa área, que nós somos da cadeia produtiva, cultural e artística, a gente sabe que não é bem assim. E aí, se vocês pudessem falar sobre isso, acho que seria bem interessante para o nosso público, porque aqui a gente trabalha desmantelando fake news também. É o nosso papel. Veja bem, a arte, se nós formos pensar de forma prática em todo mundo, ela é um bem que ele esgota, ele necessita de recursos e ele não tem um retroativo. A gente tem, mas assim, em comparação ao que se precisa de uma produção, a cadeia produtiva que é mobilizada, não tem esse retorno.
Então, nós precisamos de fontes de financiamento. O que alguns países enxergaram, e o Brasil, né, tem definido, é uma dessas possibilidades, e a que atinge mais a ponta, que são as políticas públicas. Dentro dela, nós temos uma infinidade de modos. Então, por exemplo, nós temos a Lei Rouanet, gente, que é o quê? Uma lei de incentivo. Então, funciona da seguinte forma: a empresa, ela vai, na verdade, o empreendedor cultural, ele vai submeter seu projeto lá no edital federal, ele vai passar e ter um projeto aprovado. Só que para ele ter o recurso, ele tem que captar esse recurso com a iniciativa privada, que aí vai ter ali uma dedução fiscal no imposto da empresa e tal, e aí ele vai receber esse recurso. Só que isso é um processo bem complexo, é um processo burocrático, e quanto mais a gente vai federalizando ou subindo as autarquias das leis, mais elas vão se tornando mais difíceis mesmo da questão da prestação de contas, da burocracia, da própria questão de captação. Por que tem esse entendimento? Para que não haja corrupção. Então, é um desserviço achar que esses incentivos, eu acho que existem sim casos isolados em que eles são mal utilizados, mas isso não representa a grande força e a proporção maior da economia criativa que utiliza-se desses editais, seja a nível federal, seja a nível da lei estadual, e seja no nível municipal. Eu acho, sim, que tanto o PMIC no incentivo ele é muito importante, quanto no fundo também. Só que o fundo, eu acho que o intuito dele é dar vazão ao novo, a projetos micro, pequenos, a agentes menores. Então, na minha opinião, seria coerente que o fundo fosse menos burocratizado, porque ele quer atender justamente essa ponta que está se estruturando, né? Que não é, às vezes, que não é a realidade de quem vai pelo incentivo, pela captação. Mas é extremamente importante que hajam esses recursos. Nós estamos num momento histórico no Brasil hoje. A Lei Paulo Gustavo é o maior repasse direto em investimentos à cultura da história do país. Então, isso está acontecendo agora. Eu vejo o ano que vem como um ano aí que nós vamos ver muita novidade, muita coisa nova. Estejam atentos, abram seus olhares aí além, porque vai ter muita novidade, muitos projetos no país que serão resultados da Paulo Gustavo, que os repasses estão sendo feitos agora nos editais. E nós devemos ter aí uma sociedade sempre ativa e que cobre. É preciso que os artistas se mobilizem, é preciso que a sociedade como um todo se mobilize nos nossos gestores públicos, em quem nós votamos, né, em quem nós elegemos, para que sejam criadas mais e mais leis de fomento, de repasse direto. Eu acho que uma novidade, né, que é interessante da Paulo Gustavo e vai vir aí Aldir Blanc, que o repasse ele vem direto do nível federal para o município. Ele não, né? É uma novidade que nós estamos vendo aí e que eu tenho certeza que terá um impacto, mas nós temos que estar sempre atentos, sempre mobilizados, para que a cadeia produtiva sempre esteja recebendo esses recursos. Porque é uma área que, como eu disse, o gasto é muito, ela não é retroalimentada, mas ela cumpre uma função social. Só para contextualizar, o Alessandro falou aqui sobre fundo e incentivo. O Fundo Municipal de Cultura é aquele dinheiro que a Secretaria de Cultura repassa para os artistas aprovados com seus projetos, e o incentivo fiscal, esse artista tem que buscar empresas que vão incentivar o seu projeto, e aí vai ser deduzido o imposto dessas empresas, assim como a Lei Rouanet, a famosa Lei Rouanet, que é a nossa lei federal de incentivo. Outra coisa, só para aproveitar que você falou da cadeia produtiva, e para quem não sabe, a cadeia produtiva do audiovisual movimenta no Brasil mais dinheiro, mais grana circula na cadeia do audiovisual do que no quesito automobilístico,
que no Brasil a gente sabe que tem uma frente muito grande na questão automobilística, mas a cadeia audiovisual movimenta muito mais do que a indústria automobilística no Brasil, para ver o poder da nossa cadeia produtiva. E aí, quando a Maria José trouxe lá no começo que ela curte o cinema, né, as séries coreanas, sul-coreanas, tem também uma coisa interessante no movimento desse país, que fez com que vários filmes fossem premiados, vários atores e atrizes também premiadas mundialmente, mas tem um quesito por trás disso. O governo investiu no audiovisual daquele país. A importância da política pública. E viabilizando isso, né? Eu tô super ansioso para conhecer os artistas que a Maria José trouxe pra gente. Então, já agradecendo também a participação de vocês, eu acho que é um tema que, se deixasse, a gente poderia aprofundar para diferentes caminhos, diferentes expressões culturais, para tentar valorizar cada uma delas. Mas eu tenho certeza que essa conversa inicial já cumpriu essa função. Acho que a grande diferença do Bitar Podcast, então, é trazer essas informações aliadas ao relato pessoal de cada um de vocês, a trajetória, a experiência de vocês com o que a gente tem hoje e o cenário onde a gente quer chegar. Então, desde já, a gente gostaria de agradecer essa presença de vocês, combinar uma volta já para vocês contarem mais, sempre que tiver novidade também. Acho que ficaram algumas dúvidas e curiosidades que a gente quer sanar, então já fica o convite. Muito obrigado, viu, Alessandro? Obrigado. Assim, eu quero agradecer porque foi um momento muito gostoso. Convidar também para quem está aí nos assistindo, quiser saber um pouco mais do nosso trabalho, vou deixar aqui as nossas redes sociais, @Quilombo Teatro, do nosso grupo, ou meu pessoal, @aterrasaltas, no Instagram. Agora a gente faz esse momento especial que a Maria José preparou pra gente, e aproveito para fazer esse convite, né, Rubi? A você que está nos acompanhando, valoriza também um artista aí local, uma artista aí próxima de você. Para você pode parecer um gesto simples, mas eu tenho certeza que fazer uma diferença muito grande, e é um dos caminhos para levar a cultura à frente, é esse. Então, já fica esse convite. Compartilhe com a gente também. Você sabe que nossos contatos estão sempre abertos para receber a sua opinião, a sua visão, a sua sugestão através do @bitar.educação e também todos os outros vídeos nas principais plataformas de áudio e também no nosso canal no YouTube. Você fica por dentro de tudo. Agora, Rubi, eu estou ansioso para saber o que a Maria José preparou para a gente. Vamos lá. Mas antes eu quero só dar uma dica, né? Claro. Como vó, como tia, como professora, como gestora, como analista da cultura, de que a gente tenha cuidado como a gente verbaliza o nosso mundo em relação ao outro. É uma dica, né? Então, pensar um pouco antes de falar. Ela precisa de um quadro aqui no Bitar Podcast. Respeitar. Então, vamos lá. Esse aqui é um poema mais existencialista do Robson Sete, que é um poeta de Uberlândia. Um postal do fim do mundo. Um dia, quando sobrarem nesse mundo só o som das coisas que não existem mais e as nossas pegadas rasas na areia e os fantasmas de nossas vozes afligindo os últimos répteis resistentes sob o sol de 50 graus e nossos ossos esturricando no chão árido, donde antes foi cerrado ou inverno, me lembrarei de você e de mim, tomando banho de mangueira no fundo do meu quintal. E agora, para ser um pouco menos, né, tão mais suave, vamos dizer assim, que é de um jovenzinho chamado Luiz Henrique Coutinho. Esse livro chama-se Hematopoético. Esse outro chama Meus Últimos Amigos Mortos. São crônicas, contos e poemas. E esse aqui do Luiz Henrique diz o seguinte, que é uma homenagem a todos os artistas dessa cidade, que eu amo, viu? Que legal. Acho Uberlândia com uma luz natural maravilhosa. Voz. No mundo, não sou mudo. Eu mudo o mundo. Imundo, mundo, mudo. Eu não tenho nem palavras, eu vou deixar com você essa missão de encerrar o Bitar Podcast. Eu vou encerrar também com uma indicação, mas com indicação de livro. Você começou falando que a cadeia artística movimenta muito também no Brasil e que aí
também poderia ter o nosso público-alvo aí, algum interessado em trilhar o caminho artístico nas mais diferentes linguagens. E aí eu vou deixar como dica esse livro de uma produtora e gestora cultural aqui do Brasil, que é a Daniele Sampaio, lá de Campinas. E ela tem esse livro, Elaboração de Projetos para o Desenvolvimento de Agentes e Agendas. Existe o livro físico, mas também tem o PDF disponível na internet para quem se interessar. E também siga a Daniele Sampaio no @simcultura, que é uma página no Instagram voltada para a produção artístico-cultural do Brasil. Sabe o que está me parecendo? Um projeto muito bacana desenvolvido dentro do Instituto João Bittar, que eu sei que os nossos parceiros aqui, a pessoal da produção participa, que é o Clube do Livro. Eu sei que eles se reúnem a cada certo tempo para discutir algum livro. Eu sei que eles têm até a escritora preferida. Será que eu conto aqui? Posso contar? Sarah Agatha Christie. Então, eu como fã também vou fazer... e eles fazem esse projeto super legal compartilhando. Então, pode ser uma ideia que você pode replicar aí junto com seus amigos, no seu ambiente de trabalho. Pode ser uma ideia... Pode pegar essa e pensar em outra coisa, o clube da música, o clube do teatro, dá pra pensar em tanta coisa, né, não? Sim. E pode fazer até o clube do Bittar Podcast, que vocês ficam ouvindo todos esses vídeos que a gente tem e comentando, combinado? Pessoal, espero vocês de volta, tá bom? Obrigada. E pra você, Rubia, e pra você que nos acompanha, até o próximo episódio, viu? Até o próximo. Muito obrigada pela presença. Até mais. Tchau, tchau.